E aí, pessoal, como é que vai? Tudo jóia? Antes da gente começar propriamente a aula que vocês me pediram que eu gravasse, porque seria bom para os alunos que não assistiram aquela aula ao vivo, não é? E eu agradeço por essa atenção de vocês, não é? Essa insistência de vocês. Que coisa boa. É assim que a gente vai para frente mesmo. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer, como sempre, aquela meditação, não é? E essa meditação eu preparei para uma outra instituição de ensino que a gente deu aula no passado. E alguns, de fato, não gostaram, mas foi aquilo que eu sinto como mais importante para todos, inclusive para aqueles que reclamaram, porque a vida com Deus é mais importante. Existe uma realidade dura que é a vida é muito passageira, não é? E o que aproveita é pouca coisa, e de fato as coisas de Deus aproveitam. Então o tema da meditação de hoje é deserto tranquilo com Deus. Não é? Quando o povo de Deus estava escravizado no Egito, Deuteronômio 26, versículo 7, diz assim: Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, entendeu e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. Então, eles de fato não conheciam o Senhor Deus e clamaram ao Senhor Deus dos seus pais. E o Senhor Deus ouviu a sua voz. Nós percebemos que eles cruzaram aquele deserto por 40 anos e por 40 anos foram providos de forma direta e especial. Lembramos Êxodo 16:35, da alimentação que Deus deu, o maná que caiu do céu. Nós também lembramos da nuvem que cobriu eles durante aquele tempo mais quente, não é, ensolarado ali no deserto, e da água. Teve um momento que o povo passando sede, clamou a Deus, e Deus, da rocha no deserto, fez a água emanar, fluir. É assim que Deus faz conosco. Às vezes nesses momentos mais difíceis, o Senhor Deus cuida de nós. Que Deus continue a cuidar de vocês, que vocês tenham uma experiência maravilhosa, que nós tenhamos, né? Sermos sustentados por Deus nesses momentos difíceis. Bom, a aula de hoje tem como tema o administrador judicial na recuperação judicial de empresas, não é? Então nós vamos falar da figura do administrador especificamente na recuperação judicial. Tá bom, pessoal? O artigo 21 da Lei 11.101 diz que o administrador judicial será a pessoa idônea, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Esse é o conceito legal e, de fato, o melhor conceito. Então, nós estamos falando de profissionalização. Não se trata mais de um síndico, de um maior credor, nem de alguém que faça um favor ao juiz, mas sim de profissional atuando como administrador judicial, que seja capacitado, treinado, formado para isso. Seja pessoa idônea, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador. Terá que ter noção de direito, mas não só de direito, queridos alunos de direito, também de economia, de administração e contabilidade, ou pessoa jurídica especializada.
pode ser uma empresa contratada para administrar judicialmente a empresa em recuperação. O mais importante é nós entendemos que será alguém da confiança do juiz. Já existe uma tentativa, um esforço dessa escolha ser uma escolha objetiva, mas de fato essa obrigatoriedade ainda não se impõe. É alguém da confiança do juiz. Mediante a leitura desses dispositivos, podemos afirmar que a lei fixa como requisito legal para o exercício da função de administrador judicial ser profissional idôneo, e como parâmetro de escolha que seja preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa ou contador, não é? Sendo esse rol de profissionais meramente exemplificativo, sugestivo, devendo prevalecer o profissional idôneo da confiança do juiz, que presida a condução do procedimento recuperacional. Faculta ainda a possibilidade de nomeação de pessoa jurídica, né, especializada. A doutrina tem explicado, tem concluído que a pessoa jurídica especializada ela é mais indicada. Ela deve acontecer. Seria melhor que, ao invés de se contratar uma pessoa física, se contrate uma pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica terá no seu quadro já profissionais de várias áreas que vão servir na administração. Mas é claro que isso varia muito, né, conforme o tamanho da empresa que está sendo recuperada, não é? A sua capacidade de pagamento, não é? O tamanho da sua dívida. Mas essa preferência da pessoa jurídica, ela também é a preferência da doutrina. Bom, vamos lá fazer alguns conceitos, como eu já compartilhei com vocês alguns desses slides. O administrador na recuperação judicial possui semelhança a um fiscal encarregado de acompanhar e fiscalizar o processo de recuperação judicial e o comportamento da empresa em recuperação e daqueles que a dirigem. Então, esse é o conceito do Dr. Angelito Dornelles da Rocha. E ele diz que o administrador possui, na recuperação judicial, a semelhança a um fiscal. Fázio Júnior diz o seguinte: ele é um auxiliar qualificado do juiz, inserto, no sentido de inserido, no elenco dos particulares colaboradores da justiça. Não representa os credores, nem substitui o devedor falido. Não é? Agora, vamos ver então quais são essas funções do administrador judicial comuns à recuperação e falência. Existem algumas funções que são específicas do administrador judicial na falência, outras que são comuns na recuperação judicial e falência, e existem algumas funções do administrador que são exclusivas na recuperação judicial. Então, nós vamos falar, neste primeiro momento, da função do administrador judicial na recuperação judicial e na falência. Então, na recuperação judicial e na falência, ele deve enviar a correspondência aos credores, constantes na relação de que trata o inciso 3º do artigo 51. De forma simples, enviar correspondência aos credores, fornecer com presteza
todas as informações pedidas pelos credores interessados, dar extrato dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos. Exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações. Olha que função interessante. Então ele não só responde para um, responde para todos. E ele também pode exigir de todos, inclusive dos credores, do devedor, do administrador, ou dos administradores, quaisquer informações. Não é? Ele elabora a relação de credores, de que trata o parágrafo 2º do inciso do artigo 7º da Lei de Falência. Ele consolida o quadro geral de credores. Então, a primeira relação de credores ela é fornecida pelo devedor. Mas a consolidação do quadro vem depois daquela oportunidade de habilitação de crédito daqueles que não foram, porventura, arrolados pelo devedor. Então, quem faz essa consolidação de créditos, queridos alunos, é o administrador judicial. Então, ele requer ao juiz a convocação de Assembleia Geral dos Credores. Ele contrata, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliar no exercício das suas funções. Então ele pode pedir, se for pessoa física, a contratação de outros profissionais para o auxiliarem. Então ele faz esse pedido e isso é submetido então ao juiz. Ele manifesta, então, nos casos previstos na lei. Então, as funções específicas na recuperação judicial do administrador são as seguintes. Ele vai fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação, conforme o artigo 22, inciso 2º. Então, normalmente, e essa é a regra geral, e vamos ficar com essa regra, eu vi que houve bastante perguntas sobre a exceção, mas a regra é que o administrador judicial não atue como administrador da empresa recuperanda. Essa é a regra. Ele não atua como administrador. O administrador judicial na falência, sim. Mas na recuperação judicial, não. Ele fiscaliza as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial, é claro. Não é? Ele requer a falência da empresa. Quando? No caso de descumprimento de uma das obrigações assumidas no plano de recuperação. Ele deve apresentar ao juiz, para juntada nos autos, o relatório mensal das atividades do devedor. Ele deve apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação. São essas as atividades específicas do administrador na recuperação judicial. Ele é fiscal das atividades do devedor e do plano e do cumprimento do plano de recuperação. Essa é a característica mais forte, mais marcante dele. Não é? A doutrina fala que existem outras funções chamadas transversais do administrador. Isso não é o que a lei fala, mas a doutrina fala. E dessas funções transversais está a mediação entre os interesses do credor e devedor. A lei também fala sobre essa mediação, não é? Mas é importante a gente saber que ele é aquele que deve responder tanto ao credor
como o devedor, e também ele faz essa mediação, não é? Ele fiscaliza as atividades as atividades do devedor. Ele age como fiscal da empresa, mas ele também deve agir com zelo. Zelo para que o tempo dos negócios seja equiparado ao tempo do processo. Como nós sabemos, o tempo do processo é muito lento, não é? E esse tempo precisa de ser equiparado ao tempo da necessidade e da velocidade dos negócios. Então ele é aquele que vai demonstrar agilidade, responder com presteza, para que a empresa devedora continue andando sem que ela tenha que aguardar o tempo demorado do processo, as respostas do juiz. Então o administrador dará essa resposta com presteza e com responsabilidade diante desse processo. Tá bom, pessoal? Uma outra coisa, o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Então, o administrador, a remuneração do administrador é, conforme o artigo 24, não excederá a 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. E o juiz deve reservar para o final 40% do montante devido ao administrador judicial para o pagamento após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 da Lei de Falência. O que é isso? O juiz deve reservar um prêmio para que de 40% dessa remuneração, para que ele tenha vontade, ânimo de chegar ao final da recuperação judicial, que normalmente são eternas, porque na prática o administrador ele nunca quer deixar aquela remuneração mensal que ele ganha, que normalmente não é pequena, salvo raras exceções, né? Ela será pequena sim quando for um administrador técnico desconhecido, infelizmente, né, quando não for amigo do juiz. As grandes recuperações têm grandes remunerações, e essa remuneração é em torno e no limite de 5% do valor devido, não é? Então cabe ao juiz, portanto, a fixação desse valor. E para as pequenas, as microempresas e empresas de pequeno porte, esse valor não pode exceder a 2% da mesma base de cálculo da empresa comum. Então, caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial. No caso da recuperação judicial, caberá ao devedor pagar a remuneração do administrador. No caso da falência, caberá à massa falida pagar essa remuneração. Tá bom, pessoal? Então nós percebemos aí a atenção a dois princípios do direito, razoabilidade e proporcionalidade, porque o preço tem que ser proporcional ao trabalho. O preço tem que ser compatível com o mercado. Esse valor é fixo, mas deve ser parcelado, né? Então essa é a aula, e até nós nos estendemos um pouco mais sobre o administrador judicial na recuperação. Obrigado, pessoal, e até a próxima.